Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está nos assistindo aí nas redes sociais. Estamos dando abertura agora à nossa audiência pública, voltada para a LDO 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa audiência pública é de suma importância para que nós da administração consigamos fazer com um orçamento mais efetivo, um orçamento com a cara do município de Alto Taquari. Então, por isso, solicitamos a participação popular para o orçamento de 2025. Quando a gente fala em orçamento, né, quando a gente fala em questões orçamentárias, a gente tem que sempre fazer aquela pergunta, né, o que é planejamento? Né? Então, planejamento é determinar os objetivos da organização e os meios para alcançá-lo. Então, a gente tem que determinar nossos objetivos para poder dizer assim, ó, como a gente vai conseguir alcançar esses objetivos. Então, a gente tem que primeiramente, selecionar e priorizar as ações e atividades, né? Identificar e selecionar os objetivos, estimar o tempo de investimento, identificar, estudar, selecionar possibilidades, análise de risco. Análise de risco é de suma importância, né, para a gente determinar se aquilo ali vai ser uma situação benéfica ou não. Às vezes a gente tem situações dentro do orçamento, nós temos situações de execução orçamentária que a gente pode se perguntar, será que isso vai ser ou não benéfico? Então, essa análise de risco ela é de suma importância, né? Identificar, estudar, selecionar organizações para atingirmos os nossos objetivos. Então, a primeira parte nossa é essa, ou seja, identificar, priorizar, analisar. Depois a gente tem que fazer aquela situação, né? Precisamos arrecadar. Como que a gente vai arrecadar? Quanto a gente vai arrecadar? Por isso, é de suma importância a gente identificar esses procedimentos para poder fazer um bom planejamento, né? Então, essa é a base do nosso planejamento. Chegou pessoas aqui no auditório, sejam todos muito bem-vindos, né, nossa LDO. E quais são os instrumentos do nosso orçamento? Né? Nós temos os três, que é o PPA, LDO e LOA, né, que consta no nosso artigo 65 da Constituição Federal. E qual é a finalidade de cada instrumento desse de planejamento? Então, a gente tem o PPA, que é o PPA, o Plano Plurianual, que ele define diretrizes, objetivos e metas da administração para 4 anos. Né? Então, a LDO, de regras para elaborar e executar o orçamento no ano seguinte. Tá? E a LOA estima e fixa a despesa e receita. Então, o que acontece? O PPA ele é macro. O que é macro? No ano que o prefeito assume, né, ou prefeita, no nosso caso, ela assume e ela faz um plano plurianual para 4 anos. Esse pega 3 do mandato dela e 1 do próximo. Por quê? Porque temos que ter o princípio da continuidade. Então, nós temos que trabalhar que todos os programas que foram criados neste governo não sejam interrompidos, ou seja, a população não seja prejudicada simplesmente porque mudou a gestão. Então, o PPA a gente faz ele macro. Um exemplo. Nós queremos fazer casas populares. O prefeito fala assim, não, vamos estabelecer para poder fazer casa popular na totalidade de 100 casas. E aí, ele divide isso em 25 casas por ano. A LDO ela vai estabelecer aquele quantitativo correto, ou seja, eu preciso fazer 25 naquele ano de 2025, no nosso caso. Porém, o prefeito ou a prefeita vira e fala assim, olha, vamos arrecadar um recurso federal ou estadual e nós vamos conseguir fazer 35 casas. Então, a LDO já deu uma diretriz que a gente vai fazer 35 casas naquele ano, ou seja, 10 casas a mais. O que a LOA faz? A LOA vai fazer o seguinte, de que forma que você vai fazer essas casas? Você vai adquirir o material e vai só contratar a prestação de serviço, ou você vai adquirir o serviço e já fazer a contratação inversa? Vai ser parcial essa obra? Então, isso vai ser definido na LOA. Não, eu vou fazer uma empreitada global, vou contratar uma empresa para que ela faça 100%. Então, a gente vai ser estabelecido na LOA. Outro exemplo de como que define. No PPA, a gente tem estabelecido, né, vários anos o quanto que a gente vai gastar de manutenção em saúde. Na LDO, ela vai falar o seguinte, o mínimo em saúde é 15%.
Então, nós precisamos gastar 15% dos recursos em saúde. Aí a LDO fala assim, não, esse ano eu vou gastar 30%, ou seja, o dobro. Aí na LOA vai falar o seguinte, então você quer gastar 30%? De que forma que você vai gastar esses 30%? Vai ser por meio de custeio, aumento salarial, aquisição de bens móveis, aquisição de imóveis, construção, reforma, ampliação. Então, isso tudo vai ser estabelecido na LOA. Então, a LDO é meramente um elo entre o PPA e a LOA. Então, precisamos identificar o que são as prioridades nossas naquele ano, baseado naquilo que nós já fizemos nos 4 anos do PPA e destrinchar isso no nosso orçamento, na execução orçamentária, que é a LOA. Tranquilo? O que mais tem que conter na nossa LDO, né? Na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias? Então, o prefeito ou prefeita precisa identificar quais são as prioridades e tudo, e situações que ele venha fazer no ano de 2025, no nosso caso em questão. Fixar as prioridades e metas, orientação para a elaboração da lei orçamentária, alteração na legislação tributária, isso é muito importante. A gestão vira e fala assim, precisamos fazer um aumento de alíquota de IPTU ou diminuição dessa alíquota. Posso fazer? Posso. Mas a gente tem que ter autorização legislativa e o principal, nós temos que ter um estudo dentro da LDO para poder fazer uma redução, um aumento de alíquota de IPTU, ITBI, ISS, as alíquotas municipais. Então, qualquer alteração na legislação tributária precisa constar na nossa LDO. Estabelecer políticas de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento, concessão e vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, concurso público, tudo isso precisa estar dentro da nossa LDO com impacto, porque senão a gestão não pode executar de forma alguma um aumento, concessão e vantagens, criação de cargos, tá bom? O que a LRF estabeleceu para a nossa LDO? Principal, equilíbrio entre receita e despesa. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Não adianta eu vir falar assim, a necessidade da população é grande, então vamos colocar o nosso orçamento muito alto. Eu não posso. A despesa nossa tem que ser compatível com a nossa estimativa de receita. Né? Então, como isso pode acontecer? A gente tem que ter um equilíbrio. Para isso acontecer, eu preciso ter critérios e formas de limitação de empenho. Por quê? Se no decorrer do exercício de 2025 nós encontrarmos situações adversas na execução de receita, precisamos ter claro o destino de como que a gente vai limitar as nossas despesas para que o equilíbrio entre receita e despesa seja efetuado de fato até o final do exercício. Né? Então, outras situações entre operação de crédito, precisa estar estabelecido na LDO também, se caso o município quiser fazer um empréstimo bancário. Então, várias outras situações tem que abordar dentro da nossa LDO. O que integra o nosso projeto da LDO? Então, vários outros quesitos, mas obrigatoriamente a gente precisa ter os relatórios de metas fiscais, né, as metas que vão mostrar se a gente está ou não conseguindo alcançar nos últimos anos, se a gente está conseguindo alcançar no exercício em questão. Então, isso tudo o Tribunal de Contas vai avaliar. Então, metas anuais, avaliação de cumprimentos, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos últimos 3 anos, evolução do patrimônio líquido. Então, veja que tem várias situações, margem de despesas obrigatórias de caráter continuado, estimativa de compensação de renúncia de receita, ou seja, se a gestão quiser fazer um refins, ou seja, um refinanciamento da dívida pública, né, ou seja, tirar juros e multas das dívidas municipais, ele pode, mas ele tem que ter uma renúncia de receita. Então, para essa renúncia, eu tenho que estabelecer alguns critérios. Então, tem que constar também na nossa LDO. Riscos fiscais. Esses riscos fiscais, eles têm que conter no nosso demonstrativo. Por quê? Porque eu tenho que ter uma providência a ser tomada. Um exemplo, se o município tiver um aumento de dengue, se o município tiver uma epidemia de uma doença, o que eu tenho que fazer para poder suprir essa necessidade? Tem que estar nesse risco fiscal. Se o município prevê a arrecadação
de 8 milhões de ISS no ano e eu tive metade da arrecadação, o que eu tenho que fazer para poder suprir a necessidade dessa frustração de receita? Então, os riscos fiscais servem para isso, para determinar situações onde fica frustrada alguma arrecadação, que seja uma questão que foge um pouco do nosso orçamento, mas tem que estar integrado no nosso projeto da LDO. Por último, as questões de metas fiscais de evolução de receita. Para nós chegarmos a um total de execução de receita para o exercício de 2025, ou seja, para a gente olhar para o futuro, temos que acompanhar o nosso passado, temos que olhar para o passado e identificar como que se comportou as nossas receitas nos anos anteriores. Então, aí a gente tem evolução de 2020, a gente teve uma arrecadação de 67 milhões, em 2021, 78 milhões, em 2022, 95 e agora, por último, em 2023, 104 milhões. Então, nós temos que identificar nesse sentido. Olhou para trás, além dessas evoluções, precisamos também analisar questões técnicas, né? Ou seja, questões de como que está a alíquota dentro do município, se vai ter uma redução, se vai ter um aumento, como que está o PIB estadual, se ele está em decréscimo, se ele está em acréscimo, o PIB federal também é de suma importância, né, para poder ver como que está a economia, inflação, né, como que está essa inflação nos últimos anos, como que está a projeção da inflação para o exercício de 2025, tudo a gente tem que levar em consideração para poder fazer a projeção. Tá? Mas as principais foram essas que eu disse, e a principal é a nossa evolução da nossa receita. E aí, nessa projeção, a gente chegou a um montante, né, de projeção para o ano de 2025, na casa dos 100 milhões de reais. Essa projeção ela é inicial, estamos num processo ainda, questões de capital, que as transferências de capitais, precisamos da análise junto ao departamento de convênios, né, para a gente ser orientado em relação a esses convênios. Então, essa é uma estimativa ainda não fechada para a LDO, porém, só para todos terem uma ideia de como que está a projeção para o exercício de 2025. Tranquilo? Essa audiência pública ela é voltada para escutar a população. Por quê? A gente fez um apanhado de como funciona a LDO, de como funciona o orçamento, para dar uma ideia à população, para dar uma ideia a vocês de como é que a gente vai chegar no nosso orçamento para 2025. Porém, a principal função dessa audiência pública é escutar, né? É olhar para a população e trazer informação para nós, ou seja, seus anseios, suas demandas, suas necessidades, para que a gente possa, juntamente com a administração, conseguir moldar o nosso orçamento para que possa atender essa população. A gente sabe que as demandas, os anseios são muitos, em números, e a gente não vai conseguir atender 100%. Mas quando a população traz isso e a gente leva isso ao conhecimento da gestão, isso facilita um pouco o processo para nós conseguirmos estabelecer metas e prioridades para o exercício. Com isso, nós deixamos um questionário, né, publicado no site. Esse questionário está aberto a todos, muito simples, entrou no site, clicou lá nesse link, vocês podem dar a sua sugestão, podem dar seus anseios para o exercício de 2025, e isso vai ser de suma importância para nós, né? Então, nós, do Departamento de Contabilidade, juntamente com a assessoria técnica da administração, vamos conseguir nortear os gestores para que possa fazer um orçamento efetivo. Então, está lá no site da Prefeitura, muito simples, um questionário simplesinho, vai perguntar bairro, aonde você mora e algumas situações para facilitar também nosso entendimento, e isso vai ser de grande ajuda. E no momento, me coloco à disposição de quem que está no plenário, para se caso tenha alguma sugestão ou alguma dúvida, eu estou à disposição. Tranquilo. Então, pessoal, eu espero que todos que estejam aqui no plenário possam levar essa informação para mais pessoas, né, para que possam participar juntamente conosco da LDO. Espero ter trazido algumas informações pertinentes, mas nós da contabilidade, o Ignaldo, o Bruno, todos os que estão trabalhando na contabilidade, estamos à disposição para suprir qualquer necessidade, alguma dúvida, questionamento, estamos sempre à disposição. E a Josi, também lá no controle interno, também está à disposição, com certeza, ela e toda a equipe da administração.
Tá? No mais, eu agradeço muito a presença de todos e declaro encerrada a nossa audiência pública para a LDO 2025.